Fala galera, somos aqui do Preparatório Progressão, meu nome é Camille Silva e vamos para a nossa primeira aula que é sobre as características gerais dos seres vivos. Bom galera, um ser vivo deve possuir todas essas características. Vamos lá começar pela primeira característica, que é a composição química. Bom, todos os seres vivos devem possuir esses 6 átomos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses átomos se juntam e formam moléculas que podem ser orgânicas ou inorgânicas, sendo as orgânicas carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, e as inorgânicas água e sais minerais. Bom, vamos lá para a nossa segunda característica, que é a organização celular. Bom, gente, segundo a teoria celular, todo organismo que possui vida é formado por uma ou mais células, sendo ela a unidade genética, estrutural e funcional dos seres vivos. Temos os seres unicelulares e os seres pluricelulares, sendo os seres unicelulares possuindo somente uma célula e os seres pluricelulares possuindo mais de uma célula. Bom, gente, temos dois tipos celulares, as células procariontes e as células eucariontes. A diferença entre elas é que a célula procarionte é uma célula mais primitiva, podemos ver isso pelo do procarionte, que é o pro. E, bom, a diferença aqui, a célula procarionte não possui núcleo, citoesqueleto e organelas membranosas, como cloroplastos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Já as células eucariontes possuem o núcleo, citoesqueleto e as organelas membranosas. Bom, por não possuir núcleo, a célula procarionte tem seu material genético livre no citoplasma, como podemos ver aqui, ó. E as células eucariontes possuem núcleo, então o material genético está lá dentro. E, bom, uma forma de decorar também é que as células eucariontes podemos ver pelo eu, ó. Nós temos células eucariontes. Nós, fungos, plantas, animais, então célula eucarionte, entendeu? Vamos lá, as células eucariontas podem ser célula animal e célula vegetal. A diferença entre elas é que a célula vegetal possui parede celular, cloroplastos e plastos, e a célula animal não. Também temos diferença no formato, sendo a célula animal tendo formato circular e a vegetal tendo formato retangular. Bom, temos aqui a organização corporal em pluricelulares. Aqui, um conjunto de células forma o tecido, conjunto de tecido forma os órgãos, conjunto de órgãos forma o sistema e conjunto de sistemas forma o organismo. Temos o nível de organização dos seres vivos, conjunto de átomos forma as moléculas, conjunto de moléculas forma as organelas, conjunto de organelas formam as células e assim vai indo, ó, até chegar aqui ó, na biosfera. Vamos lá para a nutrição. Os nutrientes são essenciais para a sobrevivência dos seres vivos. Temos os seres autótrofos e os seres heterótrofos. Sendo os seres autótrofos, eles produzem seu próprio alimento. Temos como exemplo a fotossíntese e a quimiossíntese. E são as plantas, algas e etc. E os seres heterótrofos não produzem seu próprio alimento. Crescimento. Vamos lá em unicelulares. Aí você pensa, pô, mas uma bactéria não cresce. Cresce sim, galera. Ela tem um aumento do volume para reprodução. Vamos ver isso no próximo slide. E em pluricelulares ocorre o aumento do número de células. Vamos lá, temos dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Na assexuada, normalmente são dois indivíduos e ocorre a troca de material genético. Dessa forma, o descendente tem uma maior variabilidade genética, enquanto na assexuada só tem um ser vivo, ou seja, eles têm descendentes que são clones. Não há variabilidade genética, originam seres geneticamente idênticos, gente. Temos 4 tipos de... Acho que são 4, né? 1, 2, 3, 4. 4 tipos de reprodução assexuada. Temos a divisão binária, que o organismo divide-se ao meio, ele cresce, tem aumento do volume celular e divide-se, como eu falei aqui, ó, no crescimento em unicelulares. Temos o brotamento. Gente, uma coisa, divisão binária é mesmo que cisparidade ou bipartição, tudo a mesma coisa. Temos o brotamento, que é o surgimento de um broto na superfície do organismo aqui, ó, podemos ver aqui, ó, ele cai e ele vai crescendo. Temos a esporulação, que é a reprodução por meio de esporos. Tem uma célula especializada que é liberada, aqui, ó, como podemos ver aqui. E o indivíduo sai e se desenvolve. E temos, por último, a fragmentação, que são fragmentos que se separam do organismo e eles vão crescendo e têm vida própria. Vamos lá para outra característica dos seres vivos, que é o metabolismo, que é o conjunto de reações químicas que ocorre dentro das células dos seres vivos.
Temos dois tipos de metabolismo, o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo são reações de síntese, ou seja, pega uma molécula mais simples e transforma ela em uma mais complexa. Temos o exemplo dos aminoácidos, da junção dos aminoácidos para formar a proteína, que é uma molécula mais complexa. E temos o catabolismo, que pega uma molécula mais complexa e transforma em uma mais simples, como na glicólise, que é a quebra da glicose, entendeu? Bom, vemos aqui, estes processos visam manter o organismo estável em equilíbrio dinâmico, independente das alterações que ocorram no ambiente externo, a homeostase. Bom, gente, um exemplo de homeostase é quando a gente começa a se tremer quando estamos com frio. Isso é um exemplo de homeostase, para a gente produzir o calor do corpo, entendeu? E manter equilíbrio com o ambiente externo. Temos aqui a reação em movimento, percepção e reação a estímulos. Um exemplo de reação, gente, é quando pegamos uma planta e deixamos ela longe da janela. A planta ela vai fazer o possível para se virar para a janela, entendeu? Por conta da luz solar. Isso é um exemplo de reação. O negócio da gente se tremer quando nós estamos com frio é outro exemplo de reação. E temos o movimento, gente. Aí você pensa, pô, mas uma planta ela não anda. Gente, movimento é diferente de locomoção. Entendeu? Esse exemplo da planta longe da janela é o exemplo de movimento, porque ela vai se virar para a janela para poder pegar a luz solar. Chegamos na evolução, que são mudanças das características dos seres vivos para favorecer a sobrevivência da espécie. Gente, essas mudanças vão sendo passadas de geração em geração, ou seja, elas são hereditárias, vão passando de pais para filhos. E chegamos na teoria da seleção natural, sobrevivos mais adaptados ao meio. Então, essas mudanças ocorrem para o ser vivo se adaptar melhor ao meio, entendeu, gente? Essa evolução pode dar origem a uma nova espécie também. E acabamos, gente. Aí chegamos no debate. O vírus é ou não é um ser vivo? Gente, os cientistas ainda não chegaram a nenhuma conclusão. Há os que acreditam que é um ser vivo e há os que acreditam que não. Por quê? Porque o vírus, ele não possui célula. Entendeu? O vírus não possui célula. É por isso que tem gente que acredita que ele não é um ser vivo. Mas, porém, contudo, todavia, ele possui algumas características de seres vivos, como, por exemplo, eles possuem material genético. Então, gente, isso é um debate. Tem gente que acredita que é um ser vivo e tem gente que acredita que não. Mas até hoje não se chegou ao consenso. Bom, gente, vamos aqui para os exercícios. Eu recomendo que vocês pausem o vídeo e tentem fazer sozinho. Depois vocês voltem para ver a resolução. Bom, tem o 1 e o 2 e tem o 3. Espera aí que não foi. Aqui é o número 3. E vamos lá, número 1. Assinale a alternativa correta. Fenômeno em que os genes e as características dos pais são transmitidos aos seus descendentes. A. Homeostase. Não, gente, homeostase é a capacidade do organismo de manter o meio interno em equilíbrio constante com o meio externo. Então, não. B. Seleção natural. Não, gente, seleção natural é aquela teoria em que sobrevivem os seres vivos mais adaptados ao meio. Então, não. C. Hereditariedade, verdade, que é aquele fenômeno em que as características dos pais são passadas para os filhos e vão sendo passadas de geração em geração. Então, letra C, verdade, e D, não. Reprodução, óbvio que não. Então, 2. Marque com verdadeiro ou falso. A primeira. As células procarióticas possuem núcleo definido, onde fica depositado seu material genético. Falso, gente. As células procarióticas não possuem núcleo. O seu material genético fica disperso no citoplasma. A segunda, o catabolismo é uma reação metabólica de síntese. Falso, o catabolismo é uma reação metabólica de degradação, de quebra. A terceira, o vírus é acelular. Verdade, gente. Acelular, esse A na biologia significa como se fosse um não. Então, o vírus é acelular quer dizer que o vírus não possui célula. Verdade. Os seres vivos se modificam ao longo do tempo, sendo esse processo chamado de evolução. Verdadeiro. Então, a resposta é a letra C, FFVV. Número 3. Um estudante de biologia, observando um micro-organismo ao microscópio eletrônico, visualizou uma célula com material genético disperso no citoplasma em ausência de estruturas intercelulares, como mitocôndria, retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Ó, gente, aqui já podemos concluir que ela não possui núcleo, porque o seu material genético está disperso no citoplasma. E tem a ausência de mitocôndria, retículo endoplasmático e complexo de Golgi, que são aquelas organelas membranosas. Ou seja, gente, a gente já pode concluir que esse C é um C procariótico. Quase ia falando eucariótico, olha, é procariótico, gente. Tá, vamos lá. Letra A, fungo. Gente, o fungo é um ser eucariótico, então não.
O B, vírus. Gente, o vírus nem célula possui. Aqui tá falando que o micro-organismo possui célula aqui, ó. Então, não. C, protozoário. Não, gente, protozoário é um ser eucariótico. D, bactéria. Sim, a bactéria é um ser procariótico, então tá certo. E letra E, alga. Não, a alga é eucariótico. Então, a resposta da 3 é a letra D. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar fazer uma lista de exercícios para vocês tentarem resolver. E até a próxima aula.